Em 1929, os arquitetos reúnem-se novamente agora na cidade de Frankfurt para aí o segundo encontro desse congresso, né, do CIAN, CIAN de Frankfurt, segundo CIAN. E é neste encontro que pela primeira vez participam os arquitetos como o Walter Gropius, Álvaro Aalto e o espanhol José Luis Sert. O tema deste CIAN era a unidade mínima da habitação. Após a abertura do congresso, dividem-se os grupos para aí abordarem este tema em cada grupo aí com subtemáticas. E embora esse tema principal nos traga à mente, né, a unidade mínima da habitação como se fosse uma área mínima possível para o ser humano habitar, não era exatamente esse o foco do CIAN, e sim de discutir resoluções técnicas para o mínimo de vida do ser humano, né? Então, eles estavam discutindo quais eram os equipamentos, quais eram, né, as soluções mesmo de transporte, de acesso, como seria dividido um projeto arquitetônico, ou mesmo um programa arquitetônico mínimo para a habitação humana. E depois dessas resoluções técnicas, sim partir para qual seria o tamanho de uma área mínima para a habitação. Essa área mínima não seria, no caso, um apartamento, mas sim para a habitação de uma comunidade, né? Como se fosse ali uma pequena vila, um pequeno bairro, né? Uma unidade mínima que eles chamavam, que seria uma unidade mínima com o mínimo de autonomia necessária para ir para a vida humana prosseguir. Então, nesta unidade aí teria farmácia, um mercado, um açougue, escolas, né? Ou seja, toda uma área de comércio e alguns edifícios institucionais, né? Como escola, uma unidade de saúde, a área habitacional, né? Os blocos habitacionais, daí sim com os apartamentos, um parque. Não teria necessariamente nessas unidades mínimas recursos de saúde, de grande complexidade, ou mesmo universidades, né? Não ficaria exatamente aí. Ali seria só o básico para a sobrevivência humana, digamos assim, não só para a sobrevivência, mas para uma vida dignamente, de acordo com os padrões deles na época, necessários para a vida humana. Então, este foi um CIAN que foi desenvolvido ao passo em que na Alemanha, se vocês assistiram o meu vídeo sobre o Walter Gropius, quem não assistiu, eu recomendo que assista, vai ver que inclusive eu falei lá de 4 projetos aí de cunho urbanístico feito pelo Walter Gropius, ou que o Walter Gropius participou, alguns eles apenas participou como um arquiteto membro de equipe. Mas era justamente nesse ano de 1929, depois de 1930, teve alguns que ele começou também em 1928, que estavam sendo elaborados aí projetos para habitação coletiva para trabalhadores de indústria, principalmente isso, né? Trabalhadores de indústria que eram, digamos assim, assentados em alguns bairros aí mais periféricos a Berlim e a outras cidades. Então, nesse contexto todo, se organizou esse CIAN de 1929. E então esses arquitetos alemães, principalmente o Walter Gropius, ele tinha aí já uma bagagem prática da vivência, da elaboração desses projetos, e ele identificou que era necessário não só pensar ali o homem como máquina, mas que ele pudesse ter ali aspectos, equipamentos no seu habitat em que ele pudesse fazer uma descompressão ali do trabalho, ou seja, um parque para lazer, onde ele não precisasse se deslocar tanto para ir no mercado e tal. Então, todo esse molho da unidade mínima habitacional, de aspectos psicológicos e até mesmo biológicos da vida humana, tiveram ali uma grande participação do Walter Gropius, que defende inclusive também a verticalização, né, e o adensamento das áreas urbanas para poder proporcionar um maior número de pessoas aí a utilização de toda essa infraestrutura. Então, ele não defendia uma descentralização da vida humana, né? Ou seja, isolar um grupo humano numa unidade básica, mas sim que essa unidade pudesse ficar um pouco mais integrada
a rede, até mais com uma facilidade de acesso ali ao seu local de trabalho e enfim, né? Então, essas propostas de Walter Gropius foram importantes para a elaboração deste segundo CIAN que ocorreu em Frankfurt. Este é um corte do canal Café Cidade. Se este assunto te interessa, o link completo do vídeo está na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like neste vídeo. Obrigado!